Olá, Taubaté! Hoje é quarta-feira, 19 de fevereiro de 2025 e agora começa mais um Mix da TV aqui na programação da TV Câmara Taubaté. E você confere comigo, a partir de agora, os destaques da edição desta quarta-feira. Tem os melhores shorts da nossa grade de programação, são os recortes selecionados especialmente para você. No nosso Mix de Notícias tem as informações que agitam Taubaté e também a nossa região. O CIEE começa a semana com 622 vagas na região. Este é apenas um dos destaques do programa de hoje. Na hora do papo, a gente fala sobre o Dia do Atleta Profissional com o Rodrigo Pereira e também com o Daniel de Souza. E ainda tem o quadro Mix Sustentáveis. Você vai conhecer os locais dos PEVs aqui na cidade de Taubaté. Então, se junte, se misture com a gente que o Mix da TV está começando agora. Começando mais um Mix da TV, aqui na programação da TV Câmara Taubaté, mais uma vez agradecendo ao carinho da sua audiência e também a sua participação. Você que ajuda a construir aqui o nosso programa, é o nosso encontro diário aqui nas tardes e também nas noites da programação da TV Câmara Taubaté. E agora eu começo destacando para você os programas que você acompanha amanhã aqui na nossa emissora. Está no ar a nossa grade da TV. Vamos para o nosso telão, porque tem os destaques da programação de amanhã, dia 20 de fevereiro, quinta-feira. Amanhã é um dia atípico aqui na nossa programação, porque tem audiência pública do Plano Municipal de Macrodrenagem, a partir das 9 horas da manhã, aqui na programação da TV Câmara Taubaté. Os vereadores abrem espaço aqui no Legislativo para ouvir a população e especialistas da área. Por isso, o Boletim Câmara começa logo depois da audiência pública, trazendo as principais notícias e informações de Taubaté, do Legislativo da nossa região, além da previsão do tempo e também as condições das estradas da nossa região. Boletim Câmara com a apresentação de Ana Laura Costa, amanhã, excepcionalmente, logo depois da audiência pública. E já aproveito para trazer o destaque desta quinta-feira, na parte da tarde. Tem mais um Mix da TV ao vivo aqui na programação da TV Câmara Taubaté. Quinta-feira é dia de TBT, então amanhã a gente continua a nossa série sobre o Carnaval Taubateano. É a vez da gente conhecer a história da Boêmios da Estiva. O convite está feito para a gente se encontrar amanhã também, 2 horas da tarde, aqui na programação da TV Câmara. E a gente segue aqui a nossa programação do nosso Mix. É hora da gente ficar muito bem informado com tudo que está acontecendo no Brasil e também, principalmente aqui na nossa região. Está no ar o nosso Mix de Notícias. Vamos para o nosso telão mais uma vez, que a gente vai registrar aqui a nossa primeira notícia desta quarta-feira. Taubaté e São Luís do Paraitinga registram a maior temperatura do ano no verão. Pico de calor será nesta quarta-feira, hoje, dia 19. Taubaté e São Luís do Paraitinga registraram a maior temperatura. As máximas foram registradas nas duas cidades às 3 horas da tarde de ontem, pelos termômetros do INMET, que é o Instituto Nacional de Meteorologia. O pico de calor deve ser registrado hoje, tem previsão de marcas superiores a 36 graus. Em Taubaté, os termômetros marcaram 36, em São Luís, 34,8. A maior temperatura do ano em Taubaté até então havia sido registrada no dia 20 de janeiro, quando o calor chegou a 35,3 graus. Em São Luís, a maior temperatura aconteceu na segunda, dia 17, quando os termômetros tinham marcado 33,6 graus. De acordo com o Instituto de Meteorologia Metsul, um bloqueio atmosférico atípico para fevereiro vai continuar e trazer uma semana muito quente, com tardes escaldantes em muitas cidades do estado de São Paulo e no sudeste de forma geral. Hoje o cenário se repete, os termômetros oscilam entre 22 graus ao amanhecer e a máxima de 36 graus agora no meio da tarde. As chuvas serão isoladas e rápidas entre o fim da tarde e início da noite, como aconteceu no dia de ontem. Quinta-feira, amanhã, deve ser um dia também quente e ensolarado, com termômetros variando entre 23 e 36 graus. No final da tarde, a nebulosidade aumenta e há condições para pancadas isoladas de chuva, com pontos de até forte intensidade, raios e rajadas de vento. A onda de calor deve durar pelo menos até o próximo dia 24 de fevereiro. A chuva, se vier, vai ser em forma de pancadas e também isolada. Mas onde chover, há potencial para transtornos como alagamentos. As precipitações podem vir acompanhadas de raio e granizo.
As informações aqui no nosso telão que você acompanha são do portal Vale 360 News. E a gente continua falando das questões de temperatura e clima. Depois do calor de ontem, uma tempestade se formou sobre a cidade e a Prefeitura de Taubaté informou que os ventos de 55 km por hora atingiram vários bairros aqui da cidade, mas principalmente a região do ginásio Emecal e o bairro Parque Aeroporto. Uma árvore também caiu no estacionamento do ginásio, provocando queda de energia. Vamos ver agora um vídeo divulgado no portal T7 News mostrando os estragos da chuva de ontem à tarde. Ontem, jovens atletas de 15 a 18 anos e 2 treinadores da equipe feminina de handebol do Taubaté treinavam no local no momento em que a ventania e as fortes chuvas atingiram a quadra. Ainda segundo a Prefeitura, a Emecal está preventivamente interditada pela Defesa Civil e hoje teve uma nova vistoria, desta vez também com o corpo técnico da Secretaria de Obras. Essas informações que eu te passei agora são do portal T7 News. E agora a gente vai mais uma vez para o nosso telão para a gente encerrar esse primeiro giro aqui. Tem informação importante, ó. CIE começa a semana com 622 vagas de estágio e aprendizagem abertas aqui na nossa região. Os detalhes de como se inscrever você acompanha comigo agora. O CIE está com 622 vagas em cidades do Vale e da nossa região. Os dados foram atualizados na última segunda, dia 17. Os interessados devem fazer o cadastro no site do CIE e acompanhar as vagas disponíveis. Há oportunidades em diversas áreas, como enfermagem, administração, direito, marketing, engenharia, contabilidade, jornalismo, construção civil, tecnologia, entre outros ramos. Não há limite de idade para as vagas de estágio, porém o interessado deve ter no mínimo 16 anos e estar matriculado em uma instituição de ensino para participar do processo seletivo. Para as vagas de jovem aprendiz, os estudantes devem ter entre 14 e 24 anos incompletos e precisam estar cursando ensino médio ou já ter concluído os estudos. A remuneração é por hora trabalhada em regime CLT. Os valores de bolsa auxílio, vale, refeição e outros benefícios variam de acordo com a vaga e a carga horária escolhida. Taubaté possui 30 vagas de estágio e 46 vagas de aprendizagem. Para participar dos processos seletivos é necessário realizar o cadastro no portal CIE. Na plataforma, o usuário ainda contará com cursos e poderá enriquecer o perfil para o processo seletivo por meio de vídeo, apresentação e redação online. Todas as ferramentas são disponibilizadas gratuitamente. Os interessados podem tirar dúvidas por meio do WhatsApp no número 11 3003 2433. Vou repetir o número 11 3003 2433 do CIE. As informações que você acompanha aqui no nosso telão são do portal G1 Vale do Paraíba. E assim encerramos o nosso primeiro giro nesta quarta-feira no nosso Mix de Notícias. A gente segue aqui o nosso programa, chegou a hora do nosso primeiro short, que são os recortes aqui da nossa programação. O Boletim Câmara logo pela manhã sempre tem entrevistas com especialistas. E o assunto desta vez foi com o educador físico Henrique Sismack, sobre a prática de exercícios físicos. Vamos ver? Solta o play. Vamos lá, minha primeira pergunta é, sempre que a gente for iniciar uma atividade física, é recomendado ter o acompanhamento de um educador físico? Sim, bem importante, viu, Ana? Na verdade, não só educador físico, né, mas também uma avaliação médica, né, principalmente aspectos cardiológicos, né, para que você esteja bem seguro para iniciar uma atividade física. Então, é importante, sim, e nem só por iniciar, mas o acompanhamento da atividade física por um profissional da educação física é bem importante. Você tem conhecimento de lesões, por exemplo, em razão de prática de exercícios físicos repassados por terceiros? Eu pergunto isso porque hoje, com a internet, a gente vê muitos vídeos, né, de pessoas dando dicas, falando aquilo que elas fazem na academia ou na prática de algum tipo de exercício. Então, é comum as pessoas se lesionarem levando em consideração informações repassadas por quem não tem uma formação específica na área? Sim, Ana, aumenta muito o risco, né? Porque, na verdade, existe uma coisa muito criteriosa na educação física, a ideia da individualidade biológica, né? Somos seres muito diferentes. E aí, quando você pega um vídeo, acha legal um exercício um pouco diferente, com uma carga diferente, né? Repetições feitas de formas diferentes,
o risco de uma lesão aumenta consideravelmente, né? Por isso é importante que você saiba exatamente o que você faz no ambiente de atividade física, para qual objetivo e quem te orienta a fazer aquilo, né? Isso é determinante para que você evite ou diminua, né, a possibilidade de você sofrer alguma lesão. E hoje a gente tem uma infinidade de atividades aí à disposição, né? Sim. É corrida, ciclismo, a própria academia com a prática da musculação, natação, hidroginástica, enfim, tem muita opção. Tem alguma que seja menos suscetível a lesões? Sem sombra de dúvidas, a musculação, né, por ter um ambiente controlado, é sempre a mais tranquila. Obviamente que todas elas apresentam algum risco de lesão. E aí, inclusive com o acontecimento, né, com o período que a gente viveu da pandemia, muita gente buscou, né, ciclismo, atividades ao ar livre, que é ótimo, né? Lembrar sempre que a atividade física, em qualquer condições, ela é super indicada, né? É melhor que você se movimente, a gente precisa se movimentar. O sedentarismo no Brasil tem atingido níveis de quase 50% da população. Então é bem preocupante. Então é importante se movimente. Mas a musculação, por ter um ambiente controlado, inclusive climatizado, né, os aparelhos, né, articulados de maneira já estudadas e biomecanicamente corretos, ele é o mais seguro, sem sombra de dúvidas, né? E existe também uma atividade física apropriada para cada pessoa? O que é recomendado para mim pode não ser para você ou não ser apropriado? Não, existe, com certeza, né? Até porque está muito vinculado, primeiramente, ao seu objetivo, né? Que pode ser um objetivo, muitas vezes, ligado a alguma condição médica, né? Você precisa melhorar uma condição cardio, você precisa diminuir a adiposidade, né? Quer dizer, emagrecer. Então, é determinante que o exercício seja feito direcionado àquela pessoa. E aí tem muita coisa assim, por exemplo, pedalar é uma coisa legal, né? Ciclismo. Mas você está apto, você tem destreza, né? Para pedalar num espaço aberto, num acostamento de uma rodovia. Então, é importantíssimo que você saiba, primeiro, o que te leva ao exercício, né? O que te motivou ao exercício. E segundo, quais são os seus objetivos naquela prática, né? São estéticos? São realmente médicos, né? São de condição cardiovascular? É para melhorar a qualidade de vida? Isso é determinante. Se você não souber seu objetivo, você vai cair em algumas armadilhas de estar treinando ou estar se expondo a algum risco de lesão por não saber exatamente o que você quer treinar. Bom, você falou aí da prática de exercícios físicos ao ar livre. Com a pandemia, a gente viu muitas pessoas realmente se movimentando. Como que foi o crescimento dessa área de educadores físicos depois da pandemia? As pessoas entenderam de fato que o exercício físico é fundamental para a saúde? Sim, houve um crescimento, assim, visível, né? Primeiro, obviamente, não científico. A gente percebe em Taubaté, por exemplo, né? Nas academias, a procura, né? Eu sou professor da universidade já, né? Aqui da Unital há 17 anos, né? Então eu tenho encontrado um monte de ex-aluno trabalhando com personal e com um monte de aluno. Então é um momento de que a população tem engajado bastante na parte de atividade física. E até alguns dados têm mostrado isso, né? O aumento do sedentarismo vem acontecendo, né? Por conta da população que não tem acesso à prática da atividade física, mas quem tem acesso tem investido muito, né? Então tem buscado os lugares melhores, tem buscado a orientação correta, tem buscado treinar com os melhores aparelhos, nas melhores condições. Então, existe sim, né, para o mercado da educação física, o ambiente está bem aquecido, né? Está bem legal de trabalhar. A entrevista completa com o educador físico Henrique Simaski está disponível no nosso canal youtube.com/tvc Taubaté. Basta você acessar a playlist do programa Boletim Câmara. Você confere na íntegra esta entrevista e também outros assuntos que foram discutidos no telejornal. Ainda hoje tem o nosso quadro Mix Sustentável e o assunto é o que pode ou não ser descartado nos PEVs de Taubaté e também onde eles estão localizados. A seguir, na hora do papo, vamos conversar com Rodrigo Pereira e Daniel de Souza. O assunto é o Dia Nacional do Atleta Profissional. Fique conectado com a nossa programação. O Mix da TV volta já já. Não saia daí.
Estamos de volta com o Mix da TV aqui na programação da TV Câmara Taubaté. E agora, recentemente, dia 10 de fevereiro, foi o Dia Nacional do Atleta Profissional. Este é o nosso assunto de agora, da Hora do Papo. E para falar mais sobre este assunto, a gente recebe aqui nos estúdios do Mix da TV o Daniel de Souza, que é o coordenador do FADAT, e também o Rodrigo Pereira, que é técnico de atletismo aqui de Taubaté. Daniel, muito obrigado pela presença, seja bem-vindo ao Mix da TV. Prazer é meu. O Rodrigo está voltando aqui, já entrevistou alguma vez, né, Rodrigo? Então, obrigado novamente pela presença. Obrigado pelo convite. Vou começar então aqui pelo Daniel, que é coordenador do FADAT. Antes da gente falar do fundo, praticamente, né, desse amparo ao esporte, eu queria saber qual que é a importância dessa data 10 de fevereiro, né, do atleta profissional. A importância é realmente para beneficiar todo o atleta, né? Nós aqui no fundo, ele não tem um atleta profissional, é realmente um atleta amador, que até o nome do FADAT é Fundo de Assistência ao Atleta Amador de Taubaté. Então, mas é um benefício para todos os atletas que compõem a nossa nação, né? Isso que é importante. O Rodrigo também já foi atleta e agora é técnico, né? Fala um pouquinho mais sobre essa data também, da gente poder levantar essa bandeira e comemorar essa data tão importante e homenagear esses profissionais também, por que assim não dizer? Sim, então o atleta hoje, quando ele está inserido numa modalidade, ele se dispõe, né, da vida dele para praticar a modalidade. Então, essa data é importante e valorizar, né, que o atleta também é um trabalho, né? Ele faz isso e se mantém desse trabalho. Então, acho que é uma data bem importante. É legal a gente desmistificar também, né, trazer essa tônica, né, esse assunto para dentro dessa área profissional também, porque a gente sabe que tem um atleta amador, aquele de final de semana, mas tem aqueles que se dedicam a vida a fazer isso, não só uma modalidade, mas também defendendo as cores do nosso país, muitas vezes levando o nome do nosso país lá para fora, representando muito bem a nossa nação. Para a gente contextualizar mais esse assunto aqui, Daniel, eu queria saber o que é o FADAT. A gente já trouxe vários profissionais aqui, já falamos do fundo, mas pode ter algum telespectador que ainda não conhece. O que é o FADAT? O FADAT é o Fundo de Assistência ao Desporto Amador de Taubaté. Ele foi fundado na época do Peixoto, em 2006, só que realmente a bolsa ela foi começar a ser uma bolsa auxílio de 2011 para cá. Então, desde 2011, os atletas que através de projeto que a entidade envia para a Secretaria de Esportes, depois que o Conselho aprova, os atletas que as entidades querem que receba a bolsa, ela envia para a gente e a partir daí foi tendo esse auxílio, não é um salário, um auxílio para cada bolsista de cada entidade, dependendo da modalidade esportiva. Então, no caso, o atleta tem que estar vinculado a uma entidade, né, para poder receber esse auxílio, essa bolsa. Isso. Existe um tempo mínimo, um tempo máximo de cobertura desse auxílio? É dentro do ano que foi aprovado o projeto. O ano passado, por exemplo, aprovou, durante esse ano ele tem direito à bolsa, dependendo de quantas parcelas que a entidade quer que disponha para ele. Ou seja, ele sempre tem que estar renovando essa parceria. A entidade tem que estar sempre renovando a parceria. Ela envia um novo projeto a cada ano. Então, pode ser aumentado o valor, pode diminuir o valor, dependendo dos resultados e da dotação orçamentária da prefeitura. Daniel, para a gente ter uma noção de valores, assim, em média, quanto recebe cada atleta? Vocês têm uma noção média, mais ou menos? Só para a gente deixar claro para o nosso telespectador. Tem uma tabela de valores dependendo do resultado de cada atleta. Mas a média da base é perto de 100 a 600 reais, mais ou menos a base. E de média para o adulto, uns 2.000 para baixo. Hoje o FADAT contempla quantas modalidades esportivas? 43 foi aprovado para esse ano. 43 projetos. E quais são as mais comuns? Ou seja, que o número de atletas é maior ou a participação tem mais resultado? O que tem mais resultado, assim, que a gente verifica, o atletismo, o esporte para todos, que tem bastante também, que esses resultados é que tem mais internacionais. Igual o do Rodrigo, depois ele passa, tem um atleta que agora classificou para esse final de semana, né, Rodrigo? Que vai disputar um sul-americano. O esporte para todos é inclusão, são pessoas com deficiência, é isso mesmo? Com deficiência. Então, mas, por exemplo, no ano passado na Olimpíada foi o André Rocha, que ganhou o bronze lá no lançamento de disco. Então tem vários que têm a deficiência, mas eles fazem por merecer algo a mais. Então eles recebem um pouco mais dependendo do resultado que ele conquista. Daniel, são mais de 40 modalidades, você colocou aqui pra 43. gente, né? No caso, quantos atletas são contemplados com o FADAT para este ano agora de 2025? Tem uma média aí mais ou menos?
Ainda a gente não recebeu todos ainda, mas a média é de 300 por ano. 340, 360. Então vamos falar um pouquinho do atletismo, que é um dos carros-chefes aqui do FADAT, né? Sim. Conversamos no ano passado sobre o Dia Nacional do Atletismo. Para esse ano, Rodrigo, quais são as expectativas? Então, esse ano é um ano recheado de competições nacionais mesmo, né? Que já temos todo ano, mas a gente também tem bastante competição internacionais. Então, a gente está se programando aí, já começamos a temporada em novembro do ano passado. Então, a gente já começamos a competir, tivemos um nacional agora esse último final de semana. E temos esse ano o Pan-Americano Júnior, que vai ser em Assunção, no Paraguai, é uma competição muito importante para o Comitê Olímpico e também para a Confederação Brasileira. Temos 2 campeonatos sul-americanos também, então é uma competição muito importante a nível internacional, das categorias de base, e os nacionais mesmo, que são, né, de praxe todo ano a gente participar. E quantos atletas tem na sua equipe esse ano? Não só pelo FADAT, tem outros atletas que não fazem parte do FADAT? Isso, então. A gente contempla dentro do projeto atletas que já estão em rendimento e os atletas de base, né? Dentro do FADAT hoje a gente tem por volta de 25 atletas, mas ao todo dentro do projeto a gente tem mais de 150 alunos, né, nas escolinhas. A gente sabe que desde a base, né, é importante a gente falar de esporte, porque esporte também é qualidade de vida, é saúde, é cidadania. Lógico que na base os estados às vezes estão começando ali, a gente não está com um atleta de alto rendimento, mas o que a gente pode esperar de promessas do atletismo para 2025? Assim, onde que a gente tem que olhar que são os grandes destaques, ou os grandes campeonatos, ou principalmente os atletas que têm de tudo para despontar 2025 como ano perfeito aí na carreira? Legal. Então, eu posso citar 3 assim, atletas de base hoje que estão destacando no município. Tem a Camila, que foi campeã brasileira no passado no 800 e 1500. Aí no arremesso e lançamento a gente tem a Samanta, que foi campeã brasileira no lançamento do disco. E o Thiago, que também foi campeão brasileiro no 110 com barreiras e também ano passado participou da vivência olímpica em Paris. É um atleta hoje que é o carro-chefe da modalidade. E a gente está trabalhando aí para 2028 Los Angeles. Então acho que esses 3 são os destaques, mas a gente tem outros também, mais novinhos, que a gente está trabalhando e vamos levar eles para os campeonatos estaduais, nacionais e nos campeonatos escolares também. Daniel, uma outra dúvida que surge, a gente fala de FADAT, né? O atleta, às vezes, ele tem um auxílio, como a gente colocou, não é um salário, né? Sim. Muitas vezes ele precisa buscar outras fontes de renda para poder competir, né? E no caso, ele pode ter trabalhos alternativos, prestar serviço, ser contratado CLT, ter outros empregos, por exemplo? Pode. O mínimo para receber a bolsa seriam 20 horas semanais. Então, através disso, as 20 horas ele cumprindo ali, ele pode procurar outra forma de renda de outra forma, né? Ou um serviço, ou até trabalhar em CLT. Você não tem problema. E em relação às competições, né? Todo atleta do FADAT está em alguma competição? Sim, todo bolsista tem que estar em alguma competição. Os que não recebem bolsa a gente não é obrigatório. Não é obrigatório. Mas a entidade que destina quem que vai receber bolsa, eles verificam os melhores atletas e manda para a gente auxiliar na bolsa auxílio através disso. Outras modalidades também que eu falei do atletismo, mas tem handball, que foi 8º no Mundial no ano passado, foi campeão do Sul-Centro e do Paulista e vice no Nacional. Tem também o Bala Louca, que é do BMX, que foi na Olimpíada no ano passado também, foi 6º na Olimpíada, teve colocação boa no Mundial. Então tem várias modalidades que têm as colocações muito boas. A maioria para mim paulista, regionais e nacionais. Então tem outras que conseguem um resultado bom internacional também. E como é para você, né, sendo coordenador, gestor dessa área, ver o nome de Taubaté sendo levado para fora do nosso país? Lógico que os resultados, eles fazem parte do atleta, né? O atleta gosta de competir, está no sangue dele, mas como que é para a prefeitura, para a gestão, ver esses resultados tão expressivos? É um reconhecimento do trabalho que a gente vem fazendo já há anos, né? E aos poucos está reconhecendo cada vez mais, né? Através da bolsa a gente vai realmente, o bolsista, ele vai focando cada vez mais, querendo o resultado melhor para realmente tentar uma bolsa maior. Daí a entidade que vai verificando através disso. Eu tenho um resultado melhor, o outro não teve um resultado tão bom, então vai aumentando a bolsa. Isso vai ajudando o atleta a sonhar mais, né? Querer um algo a mais através disso. Agora aqui na Hora do Papo a gente está conversando, né, falando sobre o Dia Nacional do Atleta Profissional, que foi celebrado agora há pouco, no dia 10 de fevereiro. E não tem como a gente falar de atleta profissional e também falar de esporte aqui em Taubaté sem lembrar do FADAT. Por isso nós estamos conversando com o coordenador do FADAT, que é o Daniel de Souza, e recebendo também aqui o coordenador, o técnico de atletismo, que é o Rodrigo Pereira. Então quando a gente fala de fundo, ver um auxílio ali, né, Rodrigo, talvez a pessoa veja por um lado que vai ter um apoio financeiro, mas por outro lado tem uma contrapartida, que é a dedicação. Como que é a rotina de treinos, por exemplo, do atletismo?
Então, é uma rotina bem pesada, né? A gente treina 6 vezes por semana, então de segunda a sábado. Tem atleta que treina de segunda a segunda e a dedicação ela tem que ser total, né? Principalmente numa modalidade individual, que você depende só de você. Então, acho que esse empenho nos treinamentos, a dedicação, abrir mão, né, de muitas coisas que pessoas normais fariam. Então, o atleta ele deixa de estar nesses ambientes de festa, balada, para se dedicar, para treinar e também para alcançar os seus objetivos. Então, eu acho que essa dedicação ela é fundamental dentro do esporte. Para quem é sedentário ou quem pratica esporte de alguma forma amador, você também deixa uma mensagem de incentivo? É possível depois se profissionalizar ou até usar isso como um hobby mesmo, saudável? Sim, a gente tem alguns projetos dentro da secretaria que atende, né? Tem o Caminhando para a Saúde, que é um projeto bem bacana lá na pista de CTI, que a gente recebe diversas pessoas de diversos níveis, né? Atléticos, e a gente vê pessoas que começaram lá sedentário e hoje participam de corrida de rua, levam outras pessoas da família também para poder participar. Então, acho que é muito importante a prática da atividade física, seja ela qual for, mas a gente tem vários projetos sociais que incentivam hoje a população. O Daniel, a gente falou desse caminhada lá na CTI, né? Esse início de sair um pouquinho do sedentarismo, mas Taubaté também conta com uma ampla rede de modalidades, né? Os bairros também têm projetos, Sim, tem que muitas vezes não estão sociais ligados ao FADAT, mas que incentivam também a prática esportiva, Sim, né? Sim, tem vários projetos sociais na cidade toda e isso daí é da parte social da Secretaria de Esportes. Então tem mais de 20 professores dedicados para isso, então tem vários, desde dança, ginástica, esportes coletivos, esportes individuais, então tá para toda a cidade, toda a população, desde da base até na parte idosa. O fundo geralmente ele é garantido pela LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, Isso. mas as emendas parlamentares que saem aqui da Casa do Legislativo também ajudam a complementar e suplementar essas atividades? Sim, ajudam na Bolsa Auxílio. Então ajuda a entidade, por exemplo, o vereador ele destina para a entidade, ele não destina para um atleta. Então a entidade que é ela que vai destinar qual atleta que vai à emenda. O FADAT ele tem a Bolsa Auxílio e tem a emenda. Então, por exemplo, um atleta ele não pode receber as duas bolsas juntos. Então, ou recebe o Bolsa Auxílio ou emenda. Então, por isso, tem uma variedade maior de bolsistas. Então, alguns recebem pelo FADAT, outros pela emenda, e aí consegue amplificar mais a entidade, né? Melhorar mais ainda. Nesse comemoração aqui, Rodrigo, desse Dia Nacional do Atleta, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para os atletas de Taubaté, não só a sua equipe, mas representando todos de uma forma assim, bem genérica e agradecendo já a sua participação. Então, a mensagem que eu deixo é de que tem que se dedicar, tem que levar, né, com muito afinco os treinamentos. Eu acho que é um prazer representar a cidade, o município, né, em competições nacionais e até internacionais. Temos atletas, né, que representam o Brasil fora. Então, eu acho que é possível todo mundo chegar lá. Eu acho que com dedicação, com empenho, a gente consegue alcançar os objetivos. E agora, Daniel, gostaria de ouvir de você uma mensagem para quem quiser fazer parte futuramente do FADAT ou se engajar em algum tipo de atividade esportiva. É procurar uma entidade que realmente já esteja com o projeto aprovado e mostrar os resultados para ela. Através disso, ela vai conseguir engajar dentro de cada projeto. Daniel de Souza, coordenador do FADAT, obrigado pela presença. Rodrigo Pereira, técnico de atletismo, obrigado pela presença e disponibilidade de vocês. Já desejo assim sucesso ao longo de 2025 e que venham muitas vitórias, não só com resultados, mas com cidadania. Obrigado, igualmente. E assim a gente encerra a Hora do Papo de hoje aqui no Mix da TV. Na sequência, tem mais shorts da nossa programação e tem informações. Fique conectado com a gente, o Mix da TV volta já já, não saia daí. Estamos de volta com o Mix da TV, aqui na programação da TV Câmara Taubaté, nesta quarta-feira, dia 19 de fevereiro de 2025. Mais uma vez, aproveito para agradecer o carinho da sua audiência e também a sua participação. Mas, para que o nosso programa aconteça da melhor maneira possível, a gente conta com a sua participação, por isso, entre em contato conosco. Vamos ao nosso telão para você ver os contatos aqui para você participar com a gente aqui do Mix da TV. Através do nosso e-mail tvcamaratte@gmail.com, você manda sua crítica, sugestão de pauta, também o seu elogio. A gente está presente nas principais redes sociais. No youtube.com/tvc Taubaté você acompanha ao vivo a nossa programação.
A mesma coisa acontece no facebook.com/Câmara Taubaté. Além disso, no YouTube, você pode assistir ao vivo e voltar em até 12 horas e ver o conteúdo que acabou de ser exibido. No canal do YouTube também tem playlists completas com todos os programas aqui da TV. Você pode assistir e rever no melhor momento que for possível. No Instagram e TikTok, você se conecta com a gente através do perfil Câmara Taubaté. É no @Câmara Taubaté. Vai lá, curte, segue, comenta, compartilha. Agora, se você quiser mandar o seu áudio, vídeo ou texto, o canal mais adequado para você fazer isso é através do nosso WhatsApp. O DDD é o número 12 e o nosso número é o 3625-9525. Portanto, você acompanha aqui no nosso telão os principais contatos para você participar aqui com a gente do Mix da TV. E agora a gente segue o nosso programa porque tem shorts da nossa programação. O Você Entrevista tira dúvidas com diversos especialistas com assuntos relevantes para a nossa população. E a gente selecionou um trecho agora para falar de direção defensiva. E quem explicou melhor para a gente este assunto foi o sargento da PM, o Matos. Vamos ver? Solta o play. Direção defensiva é a forma de o condutor dirigir um veículo de forma que minimize e previna os acidentes. Dirigir de forma segura, né? Respeitando as leis de trânsito, tendo cautela na direção, né? Respeitando as leis, respeitando os sinais de trânsito. Isso é a direção defensiva. Então, o motorista, na hora que ele adentra o veículo, ele, na verdade, respeitando as leis de trânsito, ele já tem que prestar atenção nos sinais, né, nos sinais luminosos, né? Então ele tem que ter atenção numa situação de risco, ele vai ter como ter uma reação para evitar um acidente. Então ele não adianta ele dirigir só para ele. Eu vou dirigir meu carro, não quero saber dos outros veículos que estão do meu lado, dos outros veículos que estão na frente, ou de um pedestre que está atravessando a via, ou de um ciclista também que está transitando. Então tem que se preocupar com o que mais? Tem que se preocupar com todos que estão em volta dele, né? A gente trabalha muito com a ergonomia, né? O que é ergonomia? Ele sentou dentro do veículo, a primeira coisa que ele vai fazer, verificar se o assento está alto, o assento está baixo, né? Vai verificar o encosto da cabeça. Por que o encosto da cabeça? Ele vai deixar na altura realmente da cabeça dele, porque senão, num acidente, ele tem o chicoteamento, pode ser que tenha alguma fratura, né? Tem a distância também do braço que ele vai colocar, né? Geralmente é os braços quase sempre flexionados, né? O punho, geralmente, tem que ir até a direção do volante, né? Então o punho, na verdade, ele vai medir através do punho a linha do volante, né? Ele coloca o punho na direção do volante, né? Na linha do volante. E também outra coisa, ele tem que verificar os retrovisores, né? Alinhar os retrovisores. Quanto mais visão ele puder ter dos retrovisores, visão externa, mais ele vai executar a direção segura, né? Tem alguns fatores, né? Fatores, por exemplo, do clima, né? Se estiver chovendo, por exemplo. Chovendo, a gente vai ter que imprimir menos velocidade, né? Fator também, geralmente de manhã ou à tarde, no pôr do sol, por exemplo, né? Amanhecer e no pôr do sol, e no entardecer. O sol também influi bastante, né? Então, utilizar realmente a pala de proteção do sol, né? Que todos os veículos possuem, né? O item de obrigatoriedade, né? O que mais? As vias, né? As vias. Tem vias que realmente não tem aquela qualidade, né? Tem vias que é estrada de terra, então também tem que diminuir a velocidade, né? Todo o trajeto que ele vai fazer, o certo é fazer a programação, né? Se ele tem um tempo para fazer, eu tenho que chegar a tal lugar, eu vou chegar em 10 minutos, o certo é ele programar para fazer antes, porque daí não tem aquele desespero, né? Não vai exceder a velocidade, não vai tentar ultrapassar no local incorreto, não vai ultrapassar semáforo vermelho, né? Consequentemente, ele vai ter uma previsão maior para fazer uma atitude numa situação de risco, né? Uma situação que surgiu na frente dele, né? Ele já tem essa previsão, vai acontecer um acidente, então dá tempo dele fazer uma frenagem no veículo, dá tempo dele mudar a direção do veículo para evitar um atropelamento, evitar realmente acidentes, né?
tem uma distância de segurança que a gente determina aí para evitar essas colisões, né? Geralmente em rodovia, né, a gente tenta manter um espaço, e se tiver um clima, por exemplo, chuva, na verdade você retarda mais, aumenta mais aquele espaço ainda do veículo que está à sua frente, né, para evitar essa colisão. Se você vê um veículo lá que está realmente na sua traseira, está te incomodando, né? A gente fala incomodando, quem está olhando no retrovisor está toda hora ali incomodando. Deixa ele passar e que é a coisa mais segura, porque ele vai tentar ultrapassar você numa hora imprópria e pode causar um acidente. Você tenta encostar para a direita ou tenta parar em um determinado lugar, dá seta para a direita, né? E tenta encostar em algum determinado lugar, deixa ele embora e depois você prossegue na sua viagem. Eu acho que é a maneira mais fácil de você evitar um acidente nesse caso. Qual o problema dos condutores, né? A gente vai trocar pneu do veículo, por exemplo, a gente pensa, não, vou colocar o pneu na frente, né? Novo na frente. O pneu novo a gente sempre tem que colocar atrás. Por quê? Atrás ele dá uma sustentabilidade, nesse caso, em chuva, em estradas de terra, né? Porque ele dá mais firmeza no veículo, né? Se você perder a frente conduzindo o veículo, naturalmente, se você tiver um pneu em condições atrás, dificilmente esse veículo vai rodar ou vai derrapar, principalmente em curvas que você vai ter que frenar também, né? Fazer a frenagem dele, né? Em uma curva também. Então, oriento a todos a colocar os pneus novos, quando for trocar o veículo, se precisar trocar só 2, colocar na traseira do veículo. Você pode tirar outras dúvidas com o instrutor de direção defensiva, o sargento da PM Matos, no programa Você Entrevista. A playlist completa do programa está disponível no nosso canal youtube.com/TVC Taubaté. Lá ele esclarece outras dúvidas sobre este assunto e você também pode encontrar outros personagens importantes, outros especialistas com outros assuntos relevantes para a nossa sociedade. E hoje é quarta-feira, é dia do nosso programa falar sobre sustentabilidade, meio ambiente, proteção ambiental. Está no ar mais uma vez o nosso quadro Mix Sustentável. E nesta segunda edição aqui do Mix Sustentável, em 2025, aqui no Mix da TV, a gente vai falar de um assunto importante. A gente continua falando sobre resíduos sólidos. Aqui no município de Taubaté, nós temos os PEVs, que são os postos de entrega voluntária. Então, eu vou ilustrar para você esse ponto e vou explicar melhor como ele funciona na prática. Aí na tela para você tem essa imagem aqui no nosso telão, que são os pontos de entrega voluntária. Eu vou pedir para colocar em tela cheia. É um local que é um espaço destinado ao despejo gratuito de até 1 metro cúbico de entulho. Aquele material, né, que sobra das obras, das reformas da nossa casa e no dia a dia. Então, sobras de materiais da construção civil, muitas vezes mobílias, móveis, né, que acabam sendo perdidos com o tempo, restos de madeira, sofá, eletrodomésticos, restos de poda para quem tem árvores em casa, gramado, jardim, galhos e também outros dejetos dessa área que são chamados de dejetos verdes. Uma informação importante, os PEVs também aceitam lixo eletrônico, que a gente vai falar mais para frente aqui no Mix da TV sobre esse assunto, mas já vou adiantar para você, são baterias, pilhas, lâmpadas fluorescentes, são todos resíduos eletrônicos e aqueles também considerados perigosos se jogados de qualquer forma na natureza, tá? Lembrando que os PEVs, eles não aceitam lixo domiciliar. A implantação desse ponto faz parte do Plano Municipal de Gestão de Resíduos Sólidos e atende a uma lei, a Lei Federal 7.146 de 2006, e o objetivo é evitar o despejo de resíduos de forma irregular em áreas impróprias da cidade. Então a gente tem os PEVs para receber um tipo específico de resíduos, não podendo disponibilizar nesse local, né, não podendo ser descartado o chamado lixo domiciliar. Essa informação é importante. O horário de atendimento dos PEVs aqui de Taubaté, informações do site da Prefeitura e atualizadas com a Secretaria de Serviços Públicos, é de segunda a sexta-feira, das 7 da manhã até 5 horas da tarde e sábado, das 8 da manhã até meio-dia.
Agora que a gente conhece como funcionam esses PEVs, nós vamos para o nosso telão, porque eu vou mostrar para você a localização desses 14 pontos aqui na cidade de São Paulo. Então, a gente vai começar aqui em Taubaté, estado de São Paulo. Então, eu vou começar destacando para você os 3 PEVs que a gente encontra na chamada parte baixa da cidade, tá? Então, eu vou ali começar com a parte de baixo do nosso vídeo, que é o PEV da Imaculada, que fica, melhor dizendo, né, na parte alta da cidade. O PEV da Imaculada fica na Avenida Imaculada Conceição, número 2033, no bairro Imaculada Conceição. Na parte alta da cidade, subindo ali o nosso mapa, em direção à Pinda, a gente tem o PEV do Parque Três Marias 2, que fica localizado na Avenida Joaquim Ferreira da Silva, número 241, no bairro Itaim. O PEV do Itaim, ou PEV Três Marias, que é um pouco mais acima, fica localizado na Avenida Vereador Rodson Lima, sem número. Esses 3 aí que eu destaquei para você neste momento ficam do lado direito aqui da Dutra, sentido Rio, a parte alta da cidade de Taubaté. São 3 PEVs. Agora eu vou trazer para você as informações dos outros 11 pontos que ficam na parte baixa da nossa cidade. O PEV Jardim Ana Rosa, também conhecido como PEV do Jaraguá, lá na parte de cima do seu vídeo, fica localizado na Avenida Manuel Antônio de Carvalho, no número 1540. Também a gente encontra na parte alta da cidade o PEV do Parque Urupês, que fica na rua Fernandópolis, número 50. Seguindo, a gente tem também o PEV do Parque Aeroporto, que fica na Avenida São Francisco das Chagas, número 209, que é a antiga Avenida Timbó. Ainda na parte baixa da cidade, a gente tem o PEV do Jardim Santa Helena, lá na parte superior do seu vídeo, próximo ao PEV do Parque São Luís. Este PEV está localizado na rua Jaime Domingues da Silva, no número 457. Ali próximo também a gente encontra o PEV, que é o Posto de Entrega Voluntária do Jardim Mourisco, que fica na Avenida José Benedito Pena Guimarães, no número 201. Não vai perder a conta, hein? Ainda temos outros pontos aí para você destinar de acordo com a sua localização aqui na cidade. Ainda na parte baixa, lá no canto superior, perto do Jaraguá, agora sim, o PEV Parque São Luís fica na Avenida Ivan da Silva Cunha, número 605. Seguindo, nós temos mais próximo ali da rodovia Floriano, a gente tem o PEV Piratininga, que fica na Avenida José Benedito Miguel de Paula, no número 61. Além disso, na parte baixa da cidade, tem o PEV Portal da Mantiqueira, que fica na Avenida Bento Nogueira de Moura, número 420. Também a gente encontra o PEV Secap, que fica na rua Paulo Wagner de Barros, número 201. Além disso, mais embaixo ali do vídeo, eu vou pedir para tirar a tarja, por gentileza, para que a gente encontre ali o PEV Santa Teresa, que fica na rua Antônio da Silva Lobo, número 992, na região do Piracangaguá. E para finalizar, faltou o PEV do Centro, que fica na Praça Dr. Eusébio da Câmara Leal, número 142. A gente viu aqui no nosso telão, então, a localização desses 14 pontos, que são os PEVs, os postos de entrega voluntária aqui no município de Taubaté. Então, agora você já se localizou, consegue fazer a sua destinação correta dos resíduos que não são considerados lixo domiciliar, podem ser destinados para esses pontos aqui no nosso município e você contribui para a gestão adequada dos resíduos sólidos. Com essas informações, nesta quarta-feira, a gente encerra o nosso quadro Mix Sustentável. Na semana que vem, na próxima quarta-feira, tem mais assuntos importantes e relevantes sobre meio ambiente, a proteção e sustentabilidade aqui no quadro Mix Sustentável. A seguir no nosso Mix da TV, Taubaté Fut 7 abre inscrições para seletivas das categorias Sub-9 até a categoria Sub-12. Fique conectado com a nossa programação, o Mix da TV volta já já, não saia daí.
Estamos de volta com o quarto e último bloco do Mix da TV nesta quarta-feira, 19 de fevereiro de 2025. E agora você fica muito bem atualizado com as principais notícias e informações. Está no ar o nosso segundo giro do nosso Mix de Notícias. Vamos para o nosso telão atualizar você das informações. Cobertura vacinal contra a febre amarela está abaixo da meta em Taubaté. Saiba quem deve se vacinar. A cobertura vacinal contra a febre amarela está abaixo da meta estipulada pelo Estado de São Paulo e pelo Ministério da Saúde aqui em Taubaté. A última campanha de vacinação em massa contra a doença aconteceu em 2017. Na data, a cidade atingiu a cobertura vacinal acima de 95%. Apesar da meta continuar sendo 95%, a administração informou que atualmente somente 72,42% do público-alvo tomou a vacina. Os dados foram compilados até o final de 2024. Diante da cobertura vacinal abaixo do ideal e dos recentes casos de febre amarela no estado, a Prefeitura está reforçando as informações sobre a campanha de vacinação contra a doença nos postos de saúde da cidade, orientando para quem não recebeu imunizante se vacine. A vacina contra a febre amarela está disponível em 35 salas de vacina das unidades básicas de saúde aqui de Taubaté. Para se imunizar, basta o morador comparecer na unidade durante o horário de atendimento, levando um documento de identificação com foto e a carteirinha de vacina. E atenção, os macacos não transmitem a doença. A febre amarela é transmitida pela picada de mosquitos infectados. A doença não é contagiosa, ou seja, não é passada de pessoa para pessoa. Em áreas florestais, o vetor da febre amarela é principalmente o mosquito Haemococcus. No meio urbano, a transmissão se dá através do mosquito Aedes aegypti, que é o mesmo da dengue. E os sintomas iniciais da febre amarela são início súbito de febre, calafrios, dor de cabeça intensa, dores nas costas, dores no corpo em geral, náuseas e vômitos, fadiga e fraqueza. Ao sentir alguns desses sintomas, procure a UPA mais perto de sua residência. Aqui no nosso telão, as informações são do portal G1 Vale. E agora vamos com a última notícia do nosso Mix nesta quarta-feira. Aqui no nosso telão, Taubaté Fut 7 abre inscrições para seletivas das categorias de Sub-9 até Sub-12. O Taubaté Fut 7, equipe de futebol de 7 aqui do município, anunciou a abertura das inscrições das seletivas. Os testes serão realizados nos dias 22 e 23 de fevereiro no campo Society do Meta, localizado no bairro Estiva. A iniciativa é voltada para jovens atletas das categorias Sub-9 a Sub-12. As inscrições devem ser feitas antecipadamente por meio de um formulário online disponível na bio do Instagram do time. É no @Taubaté_Fut7. Vou repetir para você, no @Taubaté_Fut7. Poderão participar atletas nascidos entre 2013 e 2016, conforme as categorias. Sub-9 para quem nasceu em 2016, Sub-10 os nascidos em 2015, Sub-11 os que nasceram em 2014 e aqueles que nasceram em 2013 na categoria Sub-12. Os testes ocorrerão em 2 dias e seguirão um cronograma específico. No sábado, dia 22 de manhã, é o Sub-9, a chegada às 9 e o término previsto para 12h30. À tarde, Sub-10, com chegada às 2, término previsto para 5h30 da tarde. No domingo, dia 23, é a vez da categoria Sub-11. A chegada ocorre às 9 horas da manhã e o término é previsto para 12h30. E no período da tarde tem o Sub-12, com início às 2 da tarde, terminando às 5h30. Para participar da seletiva, é necessário apresentar RG original e cópia, além de um atestado de aptidão física ou uma autorização assinada pelos pais ou responsáveis. Os atletas devem comparecer devidamente uniformizados. Jogadores de linha precisam usar camisa branca, short preto e meião preto. Goleiros, a orientação é usar uma camiseta e short ou calça pretos, além de meião preto. O uso de chuteira para campo society caneleira é obrigatório. A organização recomenda que cada atleta leve sua própria garrafa de água para hidratação. O campo do Meta, formação de atletas, está localizado na Avenida Voluntário Benedito Sérgio, 594, na Estiva. As informações aqui no nosso telão são do site Guia Taubaté. E agora a gente segue aqui o nosso programa, encerrando essa edição do nosso Mix de Notícias.
Tem mais short agora, o programa Câmara na Rua. Miguel Cáter visitou a Estação do Conhecimento e contou um pouco sobre como surgiu o projeto de reforma da antiga estação. Vamos ver? Solta o play. Ô Rodrigo, então começando por aí, você teve essa ideia, você estava me contando aqui um pouco antes de que você queria dar um primeiro passo para que Taubaté começasse a incentivar e fomentar um pouco mais o turismo e a cultura aqui. De onde surgiu essa ideia da estação, de você começar pela estação? Como eu estava comentando com o Miguel, Taubaté é uma cidade que ela tem muito potencial. Eu sou administrador, eu mapeei a cidade já há muito tempo, desde 2005, e nós perdemos muitas indústrias. Não só em Taubaté, mas o próprio país vem se desindustrializando muito rápido. E a gente precisa ficar atento aos sinais econômicos e cada um trabalhar a sua vocação. Então, Taubaté é uma cidade que tem uma vocação histórica, cultural muito forte, todos nós sabemos, e também tem um mantra, né? Que é assim, Taubaté é uma cidade extremamente privilegiada da sua localização. E aí eu sempre pergunto, o que nós estamos fazendo, né? E aí quando eu falo nós, poder público, sociedade civil organizada. Porque a indústria, ela vem para Taubaté muitas vezes pela questão logística de fato, mas o que nós estamos fazendo para se beneficiar dessa localização privilegiada, somada com todo esse potencial, esse acervo histórico, cultural, arquitetônico ainda restante, né? Então, para que a gente possa realmente fazer com que a cidade respire uma cultura de turismo, de inovação, de cultura, e fazer com que todo esse potencial possa resultar em benefício para a cidade. E aí o Instituto, você perguntou para mim, né, respondendo a tua pergunta, de onde que saiu essa ideia? Eu falo que, assim como todos os taubatianos, eu não olhava para a estação. Então são aqueles insights divinos, né, que Deus vem e Deus ele abre os teus olhos assim. Então foi quando eu estava passando na frente da estação, num domingo, saindo da igreja com a minha esposa, minha avó e minha cunhada, e aí eu tive esse insight espiritual. Eu falo para vocês que foi um insight espiritual, e realmente ali eu comecei a dialogar em orações e tal, e aí depois de todo esse período estamos aqui. Então é chamar a existência daquilo que não existe pela fé, como se já existisse. Então lá em 2012 eu chamei a existência, acreditei que era possível fazer com que a estação de Taubaté fosse novamente restaurada, e cá estamos. A realidade, isso é dado também, Rodrigo, Taubaté perdeu um percentual significativo da sua industrialização, né? E você começou a ver, por exemplo, que o terceiro setor, a economia criativa, é a saída para Taubaté? Exato. Quando nós falamos de inovação, numa cidade que está há 20 anos fora do circuito de inovação, qualquer coisa que nós formos fazer hoje, nós vamos estar atrás de muitas cidades, como São José dos Campos, como Pindamonhangaba. Então, é possível você fazer um trabalho rápido. Porque cada cidade tem a sua vocação, né? Cada cidade tem a sua vocação, mas qualquer trabalho rápido que o poder público venha fazer é no mínimo 4 anos. Sim. São no mínimo 4 anos. Então, o que nós temos que fazer para uma cidade se desenvolver? Você tem que trazer dinheiro para a cidade. E como que você traz dinheiro para a cidade? Antigamente era doando terra e indústrias vinham. Hoje em dia, essas indústrias com 5, com 2, com 3 mil funcionários não existe mais. As empresas são muito mais enxutas. Então, uma empresa que emprega, uma Vox que emprega hoje 2 mil funcionários, qualquer startup hoje consegue gerar, às vezes, 700 empregos, 500 empregos, com uma estrutura muito menor, e é o que a gente chama de indústria limpa. Então, a cidade de Taubaté ela precisa entrar no século XXI, a partir da sua governança, facilitando a vida do empresário, facilitando a vida do munícipe, numa emissão de notas, num alvará de funcionamento, numa liberação de empreendimentos, ou seja, facilitar a burocracia é necessário, mas falta de processos digitais, que é o que acontece muito em Taubaté, isso atrapalha muito a vida de quem quer realmente estabelecer de maneira rápida. Consequentemente, você não atrai empresas,
Porque você não tem dados públicos, então nós não temos nossos dados hoje disponíveis. A gente não sabe hoje o quanto a cidade gera de emprego efetivo, o quanto o turismo representa na curva econômica da cidade. Então a gente não tem dados. Se a gente não tem dados, o investidor não consegue se preparar para vir para a cidade ele passa por cima de Taubaté. E outra coisa, não existe um movimento onde o poder público, junto com as associações comerciais, com as universidades, fomentem esse ambiente de negócio. Taubaté não tem um ambiente de negócio. Aí não tem um ambiente de negócio, não tem um ambiente, uma cultura de turismo, não tem uma cultura de cultura, né? Então é tudo muito sucateado há muito tempo, e aquilo que não é sucateado é aquilo que também não é nem incentivado. O programa completo Câmara na Rua está disponível no nosso canal youtube.com/TVC Taubaté. É só você acessar a playlist deste programa e toda semana tem episódio inédito aqui na programação da TV Câmara Taubaté. E assim chegamos ao final de mais um Mix da TV. Aproveito hoje, 19 de fevereiro, para desejar os parabéns para a nossa repórter Tânia Vinhas, que faz mais um ano de vida, muita saúde e paz para ela. Amanhã, aqui no nosso quadro TBT, vamos conhecer a trajetória da Boêmios da Estiva na nossa série sobre o Carnaval 2025. Se você estiver acompanhando a nossa reprise noturna, continue acompanhando a nossa programação. Até amanhã, aqui na TV Câmara Taubaté.